Se você tem acompanhado o nosso mercado ultimamente, você com certeza percebeu que a taxa Selic está muito mais alta que o comum. E na prática, isso acaba resultando em certos investimentos que dão muito retorno para a gente. Se você ainda não está investindo em nenhum desses ativos hoje, infelizmente você está ficando para trás. Mas eu te prometo que se você assistir esse vídeo até o final, você vai saber que investimentos são esses e como você vai poder investir neles na prática. Por isso que eu resolvi dividir esse vídeo em duas partes diferentes. Primeiro eu vou te explicar por que a renda fixa aqui no Brasil tá uma loucura ultimamente. O mercado tá de fato trazendo coisas que teoricamente seriam impossíveis, e o motivo pelo qual tem até gringo colocando dinheiro aqui no Brasil para tentar investir nesses ativos que eu vou te falar. E eu vou te revelar justamente isso, quais são esses tipos de investimento, quais as vantagens de cada um deles, e dentro desses tipos, qual é o melhor para cada um, para cada caso. O que está dando mais retorno pra gente hoje. Só que antes de eu te explicar isso tudo, a única coisa que eu queria te pedir é pra você deixar um gostei aqui embaixo, pra você se inscrever no canal. No último vídeo, algumas pessoas deixaram comentários até, eu fiquei muito feliz. Obrigado a todos vocês. Se você caiu de paraquedas aqui, seja bem-vindo. Eu tenho certeza que você vai tirar alguma coisa, algum proveito aqui desse conteúdo. Mas vamos direto pro vídeo. Eu queria primeiro começar te explicando por que tecnicamente esses investimentos que eu vou te falar aqui hoje, eles não deveriam existir, eles deveriam ser impossíveis. Existe um negócio chamado de tripé dos investimentos. São basicamente três pilares que estão atrelados a qualquer investimento que você pense. O primeiro pilar é o risco, o segundo é a rentabilidade e o terceiro é a liquidez. Na teoria, você nunca vai ter um investimento que vai ter esses três pilares trabalhando ao seu favor, né? Se você tem, por exemplo, uma ação, você vai ter a rentabilidade, talvez trabalhando ao seu favor, ela tem um potencial muito grande de trazer retorno. Você normalmente tem uma grande liquidez, porque tem muita gente querendo comprar e vender esse ativo, só que o risco ele não vai estar do seu lado. Você vai ter um ativo de muito risco, justamente porque você já tem esses outros dois pilares. E na renda fixa, como é que isso funcionaria? A gente tem vários tipos de renda fixa, né? A gente sabe que tem renda fixa que você tem um resgate, uma liquidez imediata. E nesses casos, pelo fato de você ter uma liquidez rápida, uma alta liquidez, melhor dizendo, e ter um baixo risco, a sua rentabilidade é comprometida. Normalmente esses investimentos não vão te dar muito acima do CDI. Só que se você tiver uma renda fixa que te dá um retorno um pouco maior, por exemplo, 130% do CDI, você, consequentemente, por ter baixo risco e alta rentabilidade, esses dois pilares trabalhando ao seu favor, você não vai ter o terceiro pilar do seu lado, que é justamente da liquidez. Você vai ter que ficar com esse investimento preso por muito mais tempo, por exemplo, alguns anos. E o que a gente está literalmente vendo em alguns ativos da renda fixa hoje são os três pilares do nosso lado. A gente está tendo investimentos de liquidez diária, por exemplo, liquidez muito alta do nosso lado, risco baixíssimo. A gente está falando aqui de uma renda fixa onde você empresta para instituições muito seguras. Para fechar, a gente está com uma rentabilidade muito grande, totalmente atrelada principalmente à nossa taxa Selic. Mesmo um investimento que renda 100% do CDI está trazendo para a gente 14,25% todos os anos. Isso seria o equivalente a 1,11% todos os meses. Isso seria análogo a você investir numa ação, mas essa ação sobe ao longo do ano sempre 1% todos os meses. Isso aqui, cara, é o sonho de muita gente, e é por isso que tem gente de fora vindo aqui pro Brasil para investir nesses ativos que eu vou te falar. Vamos então direto para esse primeiro investimento que você, como iniciante, deveria com certeza estar investindo, aproveitando esse momento, que são os CDBs de liquidez diária. De uma forma bem simplificada, o CDB de liquidez diária vai funcionar da seguinte forma: você vai emprestar o seu dinheiro por um banco e essa instituição vai te recompensar com um bônus de 100% do CDI, em cima do que você emprestou para ela. E o CDI, se você não sabe, ele rende 0,1% da Selic, é um pouquinho a menos. Então, se hoje a taxa Selic está em 14,25%, isso significa que a taxa CDI, a taxa DI, melhor dizendo, ela está rendendo 14,15%. Inclusive, tem até alguns bancos que vão te oferecer uma liquidez imediata, ao invés de uma liquidez diária. Para você entender, uma liquidez diária, você só consegue resgatar, liquidar esse seu investimento em dias úteis. Então, digamos que você chegue num sábado e precise desse dinheiro. Se você solicitar essa liquidação, você só vai conseguir ter ela efetivamente feita na segunda-feira, se for dia útil. Já no caso dos investimentos de liquidez imediata, não importa se é dia útil, não importa o horário, pode ser num sábado, 11 da noite, que você vai conseguir ter esse dinheiro liquidado na hora na sua conta. Então isso é uma grande vantagem que outros investimentos não têm, e inclusive é muito interessante se você estiver pensando em aplicar a sua reserva de emergência, porque em emergências você consegue sacar esse dinheiro quanto antes. E se você procurar por CDBs de liquidez diária, você vai perceber que existem vários bancos que vão oferecer esse tipo de investimento. Só que o mais seguro é você justamente investir em bancos que são lucrativos, porque banco lucrativo não quebra. Só que além disso, é sempre bom você buscar colocar um degrau a mais de segurança nesses seus investimentos, que é uma proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que é uma proteção que garante aí uma segurança de até R$ 250 mil por instituição
e por CPF, ou uma segurança de R$ 1 milhão global em todos os bancos ou corretoras que você aplicou e tem essa proteção. Só para você entender rápido, se você tiver até R$ 250 mil aplicados no investimento em um determinado banco e ele venha a quebrar, você vai ser ressarcido pelo FGC. Então qual é a estratégia legal de você fazer? É você investir de fato em diferentes bancos, diferentes corretoras, claro, lucrativos, mas limitando ali até R$ 250 mil. Vai chegar um momento que o seu global, todos os seus investimentos juntos vão ultrapassar R$ 1 milhão. E aí, de fato, você acaba não tendo opção, você vai ficar desprotegido pelo FGC. Só que até você chegar nesse valor, que muitas vezes vai levar um bom tempo e muita disciplina, você vai conseguir ter essa proteção a mais, uma camada, um degrau a mais ali, caso alguma coisa ruim venha acontecer. Uma grande dúvida que as pessoas têm é: será que todos os bancos vão te oferecer, num CDB de liquidez diária, o mesmo retorno? Ou será que tem alguns que vão oferecer taxas melhores? E alguns de fato oferecem taxas melhores, tá? E eu vou separar aqui uma tabela, mas essa tabela é mais para te dar uma ideia de quanto esses bancos digitais vão te oferecer de rendimento em CDBs de liquidez diária. Então, se a gente olhar aqui, o Nubank te oferece 100%, o PagBank 130%, o União 150%. Só que só um adendo aqui também, porque esses bancos que te oferecem taxas, por exemplo, o Neon, né, o 150% do CDI, não é com um valor ilimitado. Você tem um limite ali de aproximadamente R$ 10 mil. Normalmente eles vão te oferecer rendimentos na casa dos 100% do CDI. E é claro, dependendo inclusive do vencimento, da liquidez, você consegue taxas melhores, inclusive em todos esses bancos. Eu, por exemplo, já consegui uma taxa, se eu não me engano, pelo Nubank, de 130% do CDI, investindo R$ 10 mil durante um período de 6 meses. Então, de vez em quando, você consegue achar esses produtos que são muito interessantes também para você aplicar. Ah, Bernardo, mas mesmo com todas essas proteções, eu não quero ficar colocando meu dinheiro em banco, eu não confio muito, acho que eles podem sempre quebrar. Tem alguma coisa mais segura? Tem. Esse segundo investimento aqui que a gente vai falar é um dos mais seguros do Brasil, que é o Tesouro Selic. E a diferença desse investimento para os CDBs de liquidez diária, a principal diferença é que você não empresta o seu dinheiro para um banco, mas sim para o governo. E é muito mais seguro você emprestar o seu dinheiro para uma instituição, que no caso é o Estado, e tem a máquina de imprimir dinheiro, né? Se ele não conseguir te pagar em algum momento é porque o país quebrou. Se a gente for comparar a rentabilidade do Tesouro Selic com os CDBs de liquidez diária, o rendimento está bem pau a pau. Porque mesmo o Tesouro Selic rendendo o que a taxa Selic rende, você, acima de R$ 10 mil, tem que pagar uma taxa de 0,2%, que você não tem que pagar nos CDBs de liquidez diária. Uma coisa acaba compensando a outra, e o que você tem de vantagem, de fato, no Tesouro Selic é essa segurança a mais. Se a gente for olhar agora para a liquidez do Tesouro Selic, ela vai ficar ou igual ou abaixo das dos CDBs, porque é muito tranquilo hoje em dia de você achar um rendimento de 100% CDI com liquidez imediata, onde você não precisa depender de dia útil. E com relação à segurança, né, ao risco, só para a gente fechar o tripé dos investimentos, como eu falei, a coisa mais segura que você pode fazer é emprestar o seu dinheiro para a instituição que tem a máquina para imprimir mais dinheiro, que nesse caso é o Estado. E se a gente for entrar hoje no site do Tesouro Direto para dar uma olhada em quais tesouros Selic estão disponíveis, a gente vai ver que tem dois vencimentos diferentes, o 2028 e o 2031. Qual que é melhor? Olha, eu particularmente gosto de investir mais nos de longo prazo. Por quê? Porque normalmente quando esse investimento vence, eu vou reaplicar ele. Então, se ele está num prazo mais longo, eu vou ter que fazer esse processo menos vezes. E além disso, no vencimento desse investimento, a gente paga automaticamente ali um imposto de renda, né? A alíquota mínima do imposto de renda, que é de 15%. Se eu pego um investimento com um período mais longo, isso significa que eu vou levar mais tempo para pagar esse imposto, e enquanto eu levo mais tempo, meu dinheiro fica rendendo também por um período maior, trazendo mais rendimentos para mim. E se você quiser um passo a passo na prática de como investir no Tesouro Selic, eu fiz um vídeo aqui abrindo meu telefone e fazendo um investimento de R$ 2 mil no título do Tesouro Direto. O processo é exatamente o mesmo, o passo a passo está todo escrito lá, você não vai ficar com nenhuma dúvida, é só assistir. Mas vamos pular para o terceiro investimento, e esse aqui normalmente vai te dar uma rentabilidade maior do que os outros investimentos que eu te apresentei, porque eles são isentos de imposto de renda. Só que para compensar isso, você acaba perdendo um pouquinho de liquidez, pensando naquele tripé. Você tem um pouco mais de rentabilidade, o seu risco está igual, então você vai ter que perder um pouco na liquidez para compensar. E eu estou falando aqui dos LCIs e LCAs, que significam letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agronegócio. Esses aqui são investimentos bancários, então eles vão funcionar basicamente da mesma forma que um CDB, mas a grande diferença é que o banco vai usar esse dinheiro que você emprestou para ele para aplicar em outros ativos, seja no setor imobiliário ou seja no setor do agronegócio. E por que eles são isentos de imposto de renda? Porque hoje, até hoje, melhor dizendo, o nosso governo, ele incentiva o investimento nesses dois setores, que são muito importantes para o nosso país. Então, para incentivar os investimentos nesses setores, ele vai fazer o quê? Ele vai deixar
todos os investimentos atrelados a isso isentos de imposto de renda. E a questão de risco e segurança é exatamente igual ao que eu falei dos CDBs. O que é importante? Você investir através de um banco que seja lucrativo, porque banco lucrativo não quebra, e além disso você pode e deve procurar o degrau a mais de segurança, que é o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. E o processo vai funcionar da mesma forma. E sobre a rentabilidade, aí é que vem uma grande pegadinha que quem não sabe acaba caindo e deixa de lado essas oportunidades. As LCIs e LCAs normalmente vão render abaixo do CDI. Ou seja, ao invés de 100% do CDI, que é no caso dos CDBs que a gente vê comumente, elas vão render ali na casa dos 94% do CDI. E quem é leigo, quem não sabe, vai olhar para isso e vai falar, bom, por que eu vou investir em 94% do CDI se eu tenho um CDB que rende 100%? Só que essa isenção do imposto de renda vai fazer uma diferença muito grande. E no final das contas, você vai ganhar mais dinheiro de fato investindo num ativo 94% do CDI, sem pagar imposto de renda, do que investindo num 100% do CDI, pagando imposto de renda. Mais uma vez, só para reforçar, todos os outros investimentos que eu te falei hoje não são isentos de imposto de renda. Só esse aqui é. E a gente não sabe até quando esses investimentos vão continuar sendo isentos de imposto de renda. Então é muito importante que você aproveite essa oportunidade para aplicar neles, porque já existem conversas, inclusive, de acabar com essa isenção, mas ainda não acabou. E só para esclarecer uma coisa, não é sempre que uma LCI e uma LCA vão render mais que um CDB, por exemplo. Existem casos onde os CDBs vão estar rendendo acima do CDI, como eu te falei, naqueles que têm uma liquidez um pouquinho mais baixa, e por conta disso eles podem sim render mais que um LCI e uma LCA, mesmo pagando imposto de renda. Então é sempre importante você fazer uma análise desses investimentos. Existe uma calculadora onde você pode fazer esse cálculo, eu vou deixar aqui na descrição, onde você pode colocar todos esses dados de todos os investimentos que você está na dúvida de qual vai render mais, e ele vai te falar exatamente qual o melhor no quesito rentabilidade. E para fechar esse vídeo, eu queria trazer uma provocação para você. Eu falei que é tecnicamente impossível a gente ter o que temos hoje na renda fixa, que é um investimento de pouquíssimo risco, de muita rentabilidade e muita liquidez. Só que essa rentabilidade muito boa que a gente vê hoje, ela é proveniente da onde? Da taxa Selic, que está muito alta, como eu falei no início do vídeo. E normalmente quando isso acontece, significa que tem um período de inflação alta chegando por aí. E quando a gente tem inflação alta, isso significa que o real, a nossa moeda, está perdendo valor com relação às outras moedas de todo mundo. Então no final das contas a gente perde poder de compra lá fora. E aí que fica a provocação que eu queria te fazer. Será que na verdade a rentabilidade do nosso tripé não é tão alta assim comparando com o resto do mundo? Por isso que é importante você também começar a aprender a como funcionam os investimentos no exterior. E é por isso que eu vou deixar um vídeo aqui que vai te dar uma introdução nisso. Se você gostou do vídeo, não deixa de deixar um gostei aqui embaixo, se inscrever no canal para mais conteúdos. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. Um abraço e até a próxima.